Chegou agora uma reportagem inédita que eu peço a atenção de todo o Brasil, especialmente do povo da região da Grande São Paulo, Itacoaxetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Suzano, Guarulhos. Essa região acompanha agora de perto. O noticiário nessas cidades não é outro, além do homem que fez a mulher refém durante 24 horas. Esse homem de 70 anos abusa da legislação brasileira porque sabe que a pena já com 70 anos não vai ser tão rigorosa. Ele tem 70 anos de idade. A mulher vítima da barbaridade cometida por esse homem em Dois Capangas tem 35. A esposa de seu Geraldo tem 35 anos de idade. Um relacionamento de 6 anos que termina simplesmente por causa do ciúme. O homem achava que tinha o termo de posse da mulher. Esse homem, que tem o dobro da idade da mulher, achava que ela devia acordar e dormir só para servi-lo. E não é assim. Não é assim, mas já não é assim há muito tempo. 6 meses depois de ter acabado o relacionamento, esse homem decide dar um susto nessa moça. Ele sequestra a mulher, chama Dois Capangas, pede ajuda a Dois Capangas e tranca essa moça, Brasil, durante 24 horas dentro de um sítio. A todo momento essa moça é ameaçada de morte. A polícia começa uma caçada, chega até a ex-mulher e diz o seguinte: olha, nós vamos armar uma emboscada agora para o seu marido. Você vai levá-lo até a delegacia, vai dizer que vai retirar a queixa contra ele. Ele fica do outro lado da rua, achando que ela estava na delegacia para retirar a queixa, lê do engano, da imagem dele preso agora. Ele sorri. Essa é a legislação brasileira. Ele sorri. Abre o áudio da nossa Rabo de Arraia na seu cola Geraldo, da polícia. Vamos ouvir aí, olha. Você sequestrou sua ex-mulher, contratou 2 homens, a intenção era matá-la? Não, doutor, jamais. Foi uma pessoa que toda a vida eu ajudei ela. E por que o senhor chegou a esse ponto, então? É falta de mentalidade. Falta de mentalidade e falta de vontade dos nossos políticos em deixarem a legislação desse país mais dura. Essa é a realidade do fato. Põe no ar para o Brasil. Bom, aí está o seu Geraldo, que está preso pelo mandado de prisão temporária. Seu Geraldo, você sequestrou sua ex-mulher, contratou 2 homens, a intenção era matá-la? Não, doutor, jamais. Foi uma pessoa que toda a vida eu ajudei ela. E por que o senhor chegou a esse ponto, então? É falta de mentalidade. A gente, a pessoa está de idade, mas a mente não chegou boa ainda, né? Eu sei, falta de mentalidade e acabou cometendo um crime. Crime sem precisão, né? E o que vai acontecer agora? Nada. Até que ponto chega um homem desesperado que perdeu a sua amada? Eu estou falando de Geraldo Magela, um senhor de 70 anos. Ele conheceu na rodoviária do Arujá Rosélia Maria. Ela tem 35 anos. São 35 anos de diferença de idade. Mas ela viu no seu Geraldo Magela o Porto Seguro. Eu achei nele, tipo, um amigo, um parceiro, para mim era um irmão, um pai. Eu encontrei nele uma coisa que eu jamais tinha com ninguém, né? Eu encontrei nele confiança, apoio. Era uma maravilha. O que você pudesse imaginar dele fazer por mim, ele fazia. Ele fazia tudo por ela. É aquele homem que chegava a levar café na cama, que cuidava dela, não deixava ela fazer nada. Era tratada como uma princesa. E ela logo se apaixonou e disse: vamos ficar juntos, vamos morar juntos. Eles decidiram logo isso. E realmente passaram a ficar na mesma casa, a morarem juntos na maior alegria. E o primeiro ano de relacionamento foi tudo a mil maravilhas. Ela amando Geraldo Magela e ele amando Rosélia Maria. Ela é de 35 anos, ele de 70, mas não tinha problema nenhum a diferença de idade. Só que, infelizmente, no segundo ano de relacionamento, isso foi mudando. Ele começou a ter muitos ciúmes e esse ciúme, essa falta de estrutura começou a atrapalhar o relacionamento. Eu não podia usar uma roupa curta, eu não posso olhar para o lado, eu não podia ter amizade. Se me desse um bom dia, para que bom dia que não enche barriga? Mesmo com todos esses problemas, ela decidiu continuar. Tanto é que ela ficou mais 5 anos com ele. Ao todo, eu estou falando de 6 anos de relacionamento. Rosélia Maria já tinha 6 filhos quando conheceu o seu Geraldo. Mas os filhos dela já são grandes, moram em outro lugar. Então ela disse: olha, a gente vai morar só nós 2, meus filhos já se viram, alguns já são casados, são tudo grandes, não precisam mais de mim, eu só preciso visitá-los no fim de semana. Então no início do relacionamento estava tudo lindo, estava tudo ótimo, ela visitava os filhos no fim de semana, voltava e ele nunca reclamava. Só que de uns anos para cá,
por conta desse ciúme, dessa insegurança dele, ele não queria mais que ela se relacionasse, não falasse mais nem com os filhos, nem com a melhor amiga, nem com os conhecidos, porque na cabeça dele, ele achava que ela estava traindo ele. Mas na verdade não era isso. Ela sempre gostou do seu Geraldo. E aí, por conta disso, ela não estava mais aguentando, ela chegou no limite, porque na cabeça dele só passava uma coisa: chifre. Ele achava que se ela saía de casa para trabalhar, quando voltava, confusão, briga. Era uma obsessão. Para ele, a melhor coisa era sair e chegar a me encontrar dentro de casa. Se eu estivesse conversando, vamos supor, com qualquer outra pessoa do lado, já era motivo de me tratar mal. Ele começava a reclamar porque você estava com outro. E aí, gente, a agressão verbal foi aumentando a cada dia e ela não estava mais aguentando. Até que ela começou a visitar mais ainda os filhos e se distanciar um pouco dele. E a insegurança, o ciúme dele foi aumentando. E aí ele começou a ficar muito possessivo, agressivo e começou a ameaçá-la de morte. Nunca matei nenhum mosquito. E por que ameaçou então? É nervosismo, muita conversa, a pessoa fica nervoso, né? Chegou um dia em que ela foi para um churrasco com os filhos. Nesse churrasco, ela bebeu, se divertiu com os filhos. E quando voltou embriagada. Para ele foi a gota d'água. Para ele aquilo foi o fim da picada. Sabe o que ele fez? Ele pegou uma arma, uma faca. E ele amarrou os pés, amarrou as mãos dela e disse para ela que ela iria morrer. E ela, com muito medo, começou a dizer: não faça isso, eu te amo. Ela tentou acalmá-lo, só que ela tem forças. Ele tem 70 anos, ela tem 35, ela conseguiu se desamarrar. Isso foi por volta de umas 5h30 que ele me pegou, com muita dificuldade, era 9 horas da noite. Foi que eu consegui mais ou menos me soltar por volta de umas 9h30, foi a hora que eu cheguei na casa de uma pessoa que eu considero como mãezinha. Desde lá disse para ele que não ia mais voltar para casa. Ela decidiu se separar do Geraldo Magela. Isso aconteceu há 2 meses. De um relacionamento de 6 anos, há 2 meses que ela está separada. E quando ela achava que ela ia se livrar de todo o problema, ia se livrar do Geraldo, foi aí que os problemas maiores começaram, porque ele começou a persegui-la e ameaçá-la ainda mais. Ele é capaz de coisa que só Deus sabe. Depois que Rosélia se separou, ela procurou um lugar para ficar. Nos primeiros dias ela ficou com os filhos lá em Campo Limpo Paulista, que é a cidade do interior de São Paulo, e depois decidiu alugar um lugar perto do local onde ela trabalha, né, que é essa empresa de reciclagem que fica aqui em Itacoaxetuba. Mesmo sabendo que o seu Geraldo Magela mora aqui, mas ela não tinha como ir para um outro lugar porque ela tinha que ficar próxima do trabalho. Então ela decidiu alugar essa casa aqui em Itacoaxetuba, próximo. E ele descobriu. Depois que ele descobriu a nova casa da Rosélia, aí a paz dela acabou novamente, porque ele começou a ameaçá-la e chegou a vir aqui na frente da casa dela. E um certo dia, com uma faca, colocou ela, na hora que ela chegou do serviço, colocou ela para dentro da casa e disse: Mora, entra. Você não vai ficar comigo não? Então você vai morrer hoje. Então toda vez que ele ameaçava dessa forma, ela, com sabedoria, dizia: não, meu amor, eu te amo. E acabava convencendo ele de que ele não deveria fazer o pior com ela, porque ela ia ficar com ele. Então ela acabava com muita lábia, com muita sabedoria, muita calma, porque tem que ter tranquilidade nesse momento. Aí ela começou a convencê-lo: não faça isso, nós vamos voltar, fica tranquilo que nós vamos voltar, porque eu te amo. E convencia ele. Foi o que aconteceu dessa última vez. Ele entrou na casa dela, colocou uma faca no pescoço dela, e aí ela disse mais uma vez que ia voltar, prometeu isso para ele, e ele acabou deixando ela em paz, disse: tudo bem, então a gente vai ficar junto? Tá, então amanhã eu venho para buscar suas coisas. Só que não foi isso que aconteceu. Na hora que ele saiu da casa dizendo que no dia seguinte ia voltar para buscá-la, porque ela tinha prometido voltar com ele, ela decidiu ir até a delegacia. Então ela foi na delegacia, ela registrou a ameaça, pediu providência da justiça, a polícia entrou com um pedido de medida protetiva, porque ela estava decidida a realmente se livrar dele. E quando ele soube que ela deu queixa dele na polícia, o ódio, a ira dele aumentou. E aí ela correu um grande risco. E quando ela estava exatamente aqui nessa esquina, ela viu o carro do seu Geraldo Magela, que é
uma Kombi branca. Nessa hora ela ficou com receio, ficou com medo, mas já era tarde demais. Ele estava na companhia de 2 homens desconhecidos. Quando ela viu que algo de muito ruim poderia acontecer, ela correu. Nisso que ela correu, gente, que ela saiu correndo aqui, eles começaram a gritar, pega a ladrona, pega a ladrona. E alguns alunos que estavam subindo a avenida seguraram ela. E aí esses 2 rapazes que estavam com o Geraldo disseram assim, essa ladrona roubou meu pai, vem aqui, sua ladrona. E os alunos acreditaram, tanto é que os alunos seguraram ela. Nessa hora ela gritou, é mentira, mas ninguém acreditou nela. E aí eles pegaram ela, jogaram dentro da Kombi, a Kombi que estava sem os bancos atrás, ela ficou caída, deitada todo o tempo no assoalho da Kombi e foi levada para uma chácara que fica próximo de casas abandonadas. Ela não sabe dizer exatamente onde é e foi exatamente lá que ela ficou mais de 24 horas sendo sequestrada, sendo ameaçada. E eles ainda chegaram a dizer, olha, tá vendo o buraco que tem aqui nessa chácara? É a cova, é onde você vai ser enterrada, porque você vai ser morta aqui. E aí chegou um certo momento em que o seu Geraldo falou assim para os 2 rapazes, vocês podem ir embora agora. Ela viu que também tinha um caseiro, um homem que tinha a aparência de 50 anos, e falou para o caseiro, olha, leva eles 2, que agora eu quero ficar sozinho com ela. E aí começou as ameaças, começou a dizer para ela que se não ficasse com ele, ela não ficaria com mais ninguém, que ela iria morrer. Chegou numa fase que eu falei, agora é tarde. Ela teve muita sorte, porque ela tem uma amiga que ela conta tudo. Na hora que ela saía de casa, ela ligava, olha, tô saindo de casa, viu, amiga? Tô indo pro trabalho. Quando eu sair do trabalho, eu te ligo. Então ela deixava essa amiga sabendo de tudo. Ela ligava todos os dias, mas nesse dia que ela percebeu que tinha uma movimentação estranha e que ela viu a Kombi parada do Geraldo, na mesma hora ela ligou para a amiga dela e disse, eu tô sentindo que eu tô sendo seguida. Tem alguém me olhando, tem alguém me seguindo. E foi justamente nesse dia que ela foi sequestrada. A amiga, depois dessa ligação, ficou preocupada, tentou ligar, tentou falar com ela e ele não conseguia mais, porque ela já estava sequestrada, o celular dela, o Geraldo, já tinha tomado, já estava com ele. E aí a amiga foi e percebeu que ela visualizou as mensagens no último momento às 6h38 da manhã, logo assim que saiu de casa, era o horário que ela ia para o serviço. E aí a amiga começou a se desesperar, disse que aconteceu alguma coisa com ela, vou correr na polícia. Foi lá, conversou com o delegado e disse, olha, minha amiga está em apuros, eu tenho certeza, porque a patroa dela, dona da empresa de reciclagem, acabou de me ligar e disse que ela não foi trabalhar, ela não falta trabalho. Na mesma hora o delegado pegou uma equipe de investigadores, veio até a casa aqui de Rosélia, realmente ela não se encontrava, tentou entrar em contato com ela pelo telefone, ela não atendia. Depois foi até a casa de Geraldo. Chegando lá, a primeira coisa que a polícia encontrou dentro da casa dele foi o banco de trás da Kombi, o banco que foi tirado. A polícia falou com o vizinho dele. E aí o vizinho disse, não, a última vez que eu vi o Geraldo, ele estava com 2 rapazes aqui na frente. O que bateu é porque ele foi sequestrar a Rosélia na companhia desses 2 homens, esses 2 homens desconhecidos. A polícia pegou contato e entrou. Ligou, falou com o Geraldo Magela e o Geraldo atendeu. E aí o delegado falou, olha, sou eu, delegado de polícia, você está com a Rosélia? Ele disse, estou com ela sim. E por que você sequestrou a Rosélia? Não, porque ela me traiu, ela estava me traindo e eu trouxe ela só para a gente conversar, que eu quero esclarecer esse assunto. Ele disse, você só quer conversar, você? E por que você levou 2 rapazes? Eu não aguentava correr, que eu sou transplantado, ficar com 5 meses que eu fiz transplante de rins. E eu precisava conversar com ela, senão a coisa ia ficando pior para mim. E aí o delegado disse, eu quero que você solte ela agora. Eu pedi várias vezes para ele liberar a vítima, para que eu fosse até eles, poder buscá-la, para que ele apresentasse, viesse até a delegacia, para que se ele realmente só queria conversar, se ele pudesse conversar na minha frente. Eu até ajudaria ele a voltar para ela. Foi assim o argumento que eu usei. Depois que a vítima tinha prometido retirar a queixa, seu Geraldo acompanhou a vítima até aqui, só que ele ficou distante da delegacia e ela entrou. Até então ele achava que ela estava no jogo dele, ela tinha entrado no jogo dele, mas ela foi esperta, ela que enganou ele. Ela entrou na delegacia sim, mas não para retirar a queixa, e sim para confirmar para a polícia que ela tinha sido sequestrada. Nisso a polícia já estava trabalhando, já tinha falado com ele 2 vezes por telefone
Ele foi rastreado durante o sequestro. A polícia já sabia que ele tinha saído daqui com a vítima de Itaquaquecetuba, tinha passado por São Paulo e mais 3 cidades da Grande São Paulo, Arujá, Santa Isabel e Diadema. Então agora ele se apresentou, entrou por esta porta, achando que iria só ter uma conversa com o delegado, mas agora está preso. Você premeditou tudo. Eu cheguei e falei, não, eu tenho que conversar com ela, mas portanto, não Só judiei. pegou os 2 meninos para poder segurá-la. Sim, para segurar ela. Não judiei-o, não dei um beliscão nela, só conversei com ela, ela andou passando mal, levei para o pronto-socorro, deu socorro para ela. Você chegou a falar para ela que se os 2 meninos voltassem, ela iria morrer e você poderia até morrer junto. Você não chegou a falar isso para ela? Não precisei falar isso com ela, que ela sabia que não ia fazer nada disso ia acontecer. Mas você trouxe ela até aqui porque você imaginava que ela fosse retirar a queixa, não foi isso? Você só soltou ela porque ela lhe prometeu que ia voltar com você, não foi? Não, senhora. Eu soltei ela porque a vida dela é a minha. E por que você não pensou isso antes, então? Se a sua vida é a vida dela, por que você quis obrigá-la a ficar com você? Não quis obrigar. Ah, não? Você sequestra, leva 2 rapazes, premedita tudo e não tem intenção? Não vou falar mais nada, tá bom. Vamos lá. Leva na sala ali. A argumentação caiu por terra, né, seu Geraldo? Então, o delegado disse que daqui ele vai direto para a cadeia. Eu morro em troca, mas deixar ele livre eu não posso deixar, porque do jeito que ele fez comigo, ele pode fazer pior, não sei se ele já fez com alguém. Acabei de conversar com ele agora, expliquei para ele, ele fala que o amor dele é tamanho, que ele queria cuidar dela. Só que cuidar de que maneira, seu Geraldo? Fala para mim. Se quem realmente ama, cuidar é sequestrar, é maltratar, é torturar psicologicamente, falar que vai matar, não é assim que se acha. Então ele tem hoje a consciência plena de que ele cometeu um crime e vai pagar por ele.